A nossa mensagem de hoje está em Lucas, capítulo 19. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. Depois que ele faz aquele. Depois que ele teve aquela conversa com Zaqueu, depois que ele falou das 10 minas, no versículo 27 do capítulo 19, Jesus cita umas palavras que seria muito bom a gente prestar atenção. Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é o Salvador. Sabe que o rei tem as pessoas que fazem parte do seu reino, que são os seus súditos, que têm que estar prestando atenção nas ordenanças do rei, para que ele possa praticar as coisas segundo as ordens do rei, porque é o rei que manda, né? E Jesus faz isso aqui. Jesus está rumo para Jerusalém. Ele vai fazer daqui a pouco aquela entrada triunfal, que é a nossa mensagem, né, de hoje, desse vídeo. E foi a mensagem também de hoje, da nosso estudo, onde congregamos, né? Aqui no versículo 27, ele faz uma citação sobre aquelas pessoas que não quiseram que ele reinasse sobre ele, que não deram crédito àquilo que Jesus estava ensinando. São palavras duras que nós não gostaríamos de ouvir, mas temos que ouvir. Olha o que Jesus disse no versículo 27. Quanto, porém, a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Jesus não está brincando. Jesus ia ser preso, crucificado, então ele ia dar a vida. Ele veio para isso. E aqui ele está realmente triste, porque daqui a pouco ele vai olhar para Jerusalém, vai chorar por aquelas pessoas, mas ele veio para pagar o preço que não éramos capazes de pagar. Nem eu e nem você e nenhum ser humano. O pecado tomou conta e vem fazendo um estrago. Pois bem, Jesus dito essas palavras, ele vai ser rumo a Jerusalém, vai sair e vai caminhar rumo a Jerusalém. Nessa caminhada, nós conhecemos bem, ele fala para os seus discípulos, a partir do versículo 29, na verdade 28, até o 40. Vocês vão até um vilarejo, lá tem um jumentinho amarrado, vocês vão desatar esse jumento, vai trazer ele para mim, porque Jesus ia entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, cria que ninguém dos homens havia montado ainda. Mas seus discípulos ficam preocupados. Senhor, mas vão, né, os donos daquele jumento vai questionar por que é que estamos soltando esse jumento. Você diz a eles que o Senhor precisa, o mestre precisa desse jumentinho. Eles o fizeram, os donos, né, do jumento permitiram, tudo foi por Jesus. Eles saíram, chegaram, encontraram tudo como Jesus falou. Onde estava o jumentinho, onde as pessoas iam questionar isso, provavelmente o dono, e Jesus diz para eles, e aconteceu tudo dessa forma. Jesus vai entrar em Jerusalém sendo glorificado, sendo louvado por uma multidão de pessoas, até o ponto de um dos fariseus chegar para Jesus e dizer: Mestre, fala para os teus discípulos calarem a boca. Vamos dizer, está sendo um vexame tudo isso que está acontecendo. Um monte de gente seguindo você, você montado em um jumentinho e as pessoas gritando. Eles estavam louvando a Jesus pelos milagres, pelos feitos de Jesus. Não estavam aqui esperando o acontecimento agora, não. Jesus já havia feito alguns milagres, nos versículos anteriores nós podemos observar. Mas aqui eles já estavam louvando pelos milagres que Jesus havia feito. É bom sempre a gente lembrar, nos últimos versículos do capítulo do Evangelho de João, fala lá que os milagres que Jesus havia feito foram tantos que, se fosse ser anotado em livros,
não ia caber nos livros que estão escritos no mundo, né? Isso naquele período. E diz lá também no texto que aqueles milagres que Jesus fez ficaram registrados para que a gente hoje possa ver e vendo aqueles milagres que ficaram registrados, possamos crer e crendo vamos ter a vida eterna. Então não fique esperando acontecer alguma coisa na sua vida como milagre para você crer em Jesus. Não precisa fazer isso. Você lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você já vai encontrar aquilo que ficou registrado para que a gente possa crer. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas hoje faz e age como se fosse Tomé. Preciso ver alguma coisa para crer, né? Até tem um ditado, você parece Tomé, só tem que ver para crer. E muitas pessoas hoje estão atrás de milagres. Infelizmente, o homem, pela sua astúcia, tem enganado muitas pessoas, dizendo que acontece milagre e chama você para ir ver. E você, na sua pureza, na sua inocência, na sua simplicidade, você vai atrás. Mas não fique atrás disso, porque não vai acontecer. E até é comprada a consciência de algumas pessoas para fazer essa encenação. E o homem acha que ele faz isso. Não precisamos mais disso. Os que ficaram registrados é para que a gente possa crer. Pois bem, quando esse homem, né, esse fariseu, no versículo 39, pede para Jesus, né, fala para os seus discípulos, né, ficarem quietos, né, versículo 38, 39, Jesus chega no 39 e fala, ora, alguns dos fariseus lhes disseram, em meia multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Repreende os teus discípulos. É uma vergonha para nós tudo isso. Imagina só, se você analisar friamente, Jesus chegando montado em um jumentinho, entrando na cidade santa que é Jerusalém, é bem cômico. Mas devemos lembrar da passagem que está na primeira carta aos Coríntios, né? Especificamente no capítulo 1, quando Deus disse através do apóstolo Paulo, Deus usou as coisas simples para envergonhar aquelas que parece que são grandes. Usou as coisas humildes para envergonhar aquelas que parecem ser maior. Ele usou o que Deus quis usar para envergonhar. Para os líderes religiosos daquele período era uma vergonha isso. Para muitas pessoas em Jerusalém, especificamente nesse dia, foi uma coisa muito não atraente, porque até hoje ainda continua acontecendo isso. As pessoas têm que ver se é um pregador que fala bem, uma pessoa eloquente, que consegue convencer as pessoas com a sua pregação, com a sua exposição, as pessoas batem palma. Mas se é uma pessoa simples, que talvez não consegue falar nem palavras corretas, as pessoas não dão a mínima. Pode estar fazendo uma ótima mensagem, um bom pregador, com palavras que veio do Senhor. Não tem, mas chegando bem vestido, bem com roupa, mostrando com uma bela propaganda, vai chamar a atenção das pessoas e as pessoas vão dar em crédito. Jesus não precisou fazer isso. As multidões já estavam atrás dele cantando. Olha no versículo 38, né? Quando eles estavam dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Esses que estavam seguindo Jesus, que era uma multidão, glorificando a ele pelos milagres, estava glorificando a Deus através dos feitos de Jesus, que é o nosso papel hoje, glorificar a Deus através dos feitos que Jesus fez. Pois bem, Jesus está no Monte das Oliveiras, vai estar descendo, e do Monte das Oliveiras, até hoje, você avista a cidade de Jerusalém. E Jesus chega nesse ponto, e ele dá uma olhada para Jerusalém, no versículo 41, quando ia chegando, a cidade chorou.
Jesus chorou. Agora imagina Jesus chorando. Ele não está aqui lamentando a dor, o sofrimento que ele ia passar, o preço do pecado. Ele chorou porque ele olhou para a cidade santa, aquela cidade super religiosa que esperava a vinda do Senhor, esperava o Messias, esperava o grande rei, o Salvador. Mas do jeito que ele chegou em Jerusalém, ninguém dava a mínima, exceto as pessoas humildes que entenderam a mensagem que Jesus estava ensinando. Jesus chorou. Eu imagino que Jesus chora até hoje, olhando para as pessoas, principalmente para o mundo religioso, e vendo as pessoas fazendo tudo que não deve, fora da mensagem da cruz, fora da mensagem do Evangelho. Eu imagino ele olhando. Hoje ele está à destra do Pai, à direita de Deus, porque ele é o braço direito do Pai, olhando para as pessoas religiosas, olhando para multidões de pessoas que dirigem para um lado atrás de algo que não é de Deus, dirige para outro lado porque existe a enganação, né? Nesses dias podemos ver muitas pessoas fazendo isso. Longo sacrifício, longas caminhadas atrás de suposto, né, um suposto santo, suposta realmente coisa de Deus que não é de Deus. Mas a mensagem é aquela enganadora. A mensagem que vem não é a mensagem da cruz, não é a mensagem do rei. E ainda diz que Jesus chorou e dizia: falando para quem? Jerusalém. Se conheceres por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceis a oportunidade da tua visitação. Jesus está olhando para Jerusalém e citando estas palavras. E houve sim, houve choro, arrasaram tudo e vão destruir Jerusalém em poucos anos depois, porque não reconheceram a visitação de Jesus. Mas isso ficou longe, está lá no passado. Será que Jesus ainda está visitando a minha pessoa, a sua pessoa, querendo que a gente reconheça o dia da visitação? Claro que sim. É você que talvez não gostaria de enxergar, continuou tão preso no seu mundo religioso, que você não consegue enxergar Jesus visitando você. Talvez você fala no nome dele, canta hinos de louvor, frequenta algum grupo de pessoas menor ou maior, mas você não consegue enxergar o dia da visitação de Jesus, porque você está tão bitolado como os judeus daquele dia na sua religião, que não deixou espaço para que ele entre em sua mente e no seu coração, e você ignora a visitação de Jesus. Porque ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, mas você não está dentro da mensagem da cruz. Você não está praticando a mensagem que veio de Deus através do teu Santo Filho. Pare e pense nessas coisas. Olhe para você. Não olhe para o mundo religioso. Olhe para você e olhe para a mensagem que veio lá dos altos céus, através do Filho de Deus, para você praticar. Mais um passo, nós vamos dar uma olhada aqui. Após Jesus ter falado estas coisas, né, ele vai fazer uma entrada triunfal em Jerusalém, mas ele vai sentido ao templo. Ele vai ficar agora por um período ensinando no templo, e os religiosos estavam de olho nele, querendo apanhar ele em alguma situação para o prender e crucificar. Jesus veio para isso, vai chegar nesse momento, mas as autoridades não estão preocupadas com o que ele está ensinando. Autoridades religiosas, presta atenção nisso. Não é as autoridades romanas, não.
Porque quem entregou ele depois para as autoridades romanas foi os líderes religiosos que entregou ele para ser crucificado. Foi o próprio povo dele mesmo que entregou para ser crucificado, né? Com isso, nós podemos observar, os feitos estavam, Jesus vai caminhando para o templo, vai caminhando. Quando ele chega lá, olha o versículo 45 do capítulo 19 de Lucas. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. O que é que eles estavam fazendo no templo? Lembra que uma vez por ano, judeus de todas as partes do mundo iam para Jerusalém, porque sabiam que ali era o local de adoração. Iam para lá, mas vinham de longe e levava as suas moedas, o seu dinheiro, para Jerusalém, para dar as suas ofertas, pagar o dízimo e também para fazer o sacrifício que ano após ano tinha que ser feito por causa do pecado. Chegando em Jerusalém, iam para o templo. O que fizeram naquele recinto que era exclusivamente para adoração a Deus? Transformaram em lugar de cambista para a troca da moeda, porque o dinheiro que era levado, não sei se você sabe disso, para entregar no templo tinha que ser dinheiro local, moedas que vinham de outro país era considerada imunda, então chegavam ali, trocavam, né? Tipo você viajar para um outro país, tem que trocar o nosso dinheiro por dólar ou por euro, sei lá, peso argentino, outro país, né? Para você gastar lá. Mas era proibido isso, aquele dinheiro não servia. Então chegava, tinha que trocar uma coisa lista, não dentro daquele local. Aquele local era especificamente separado para glorificar, para adoração ao Deus Todo-Poderoso. E uma outra coisa, a venda de animais era necessário também, porque os animais era para ser sacrificado em prol do pecado de cada pessoa que estava indo para lá. E era uma ordem, todos deveriam estar lá. Então tinha que comprar um animal. Mas adivinha, estava tudo no templo. Transformaram aquele lugar especificamente de adoração em covil de salteadores. Não era para fazer isso. Jesus chega e fica bravo. Mas antes da gente ler esses versículos, podemos pensar, como é o lugar onde você congrega hoje? É um covil de salteadores? Estão fazendo coisas que Jesus não ordenou, não ensinou? É um comércio onde você está? Vende, compra coisas? Ou é um lugar especificamente para adoração ao Senhor? Pense nisso. Se na antiga aliança Deus não aceitou isso, será que na nova aliança ele está aceitando isso? Mas é claro que não. Ainda continua sendo um lugar separado para adoração ao Senhor, onde chamamos de uma igreja, que é um prédio construído com tijolos, mas é separado e consagrado ao Senhor, porque ele é feito com dinheiro que é dado para o Senhor como oferenda em prol da necessidade dos santos. Também uma outra coisa, muitos grupos religiosos hoje não se preocupam com isso. Transforma aquele lugar em um restaurante, em um lugar que você vai e diz que é para fazer a confraternização dos irmãos, e come, bebe, brinca, se diverte, mas não é para isso. Jesus chamou atenção no templo, não era para fazer essas coisas. E hoje também, o recinto que é separado para adoração ao Senhor deve ter esse respeito. Podemos fazer uma confraternização, podemos comer e beber, temos casa onde fazer isso. Temos casa onde fazer isso. Podemos convidar todos os irmãos, podemos ir para um outro lugar, fazer uma confraternização, alugar um sítio, fazer qualquer outra coisa no espaço, convidar famílias para almoçar, para jantar, para tomar um lanche, para se divertir, para trocar informações. Mas aquele local, quando você sai da sua casa para ir para aquele local, o ponto principal é cultuar a Deus. É casa de oração, onde você vai orar, vai glorificar e vai adorar a Deus para ser um culto, para ser um encontro, para ser uma reunião de adoração em espírito e em verdade. Lembre bem disso. E Jesus fala no versículo 45, depois entrando no templo, expulsou os que ali vendiam
dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós o transformaste em covil de salteadores. Não permita que isso aconteça onde você congrega. Ali não é lugar de fazer um show com banda musical. Ali não é um lugar de dança. Ali não é lugar de desfile de modas de roupa. Ali não é local para você contar piadas. Ali não é lugar para você achar que é um restaurante e começar a comer. É muito triste tudo isso. Muito triste. Aquele local pode ter salas para ensinar crianças, jovens, tudo feito para a edificação do corpo que pertence a Cristo. Pense nestas coisas. Que o Senhor nos ajude a manter a pureza do Evangelho, porque Jesus está sempre visitando todos nós, olhando nossas vidas. Que Deus nos ajude. Se você já é inscrito, seja um mensageiro do Senhor, enviando essa mensagem para aquela pessoa que você ama, para que ele mude enquanto é tempo para ser um servo fiel. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo. Se tem desejo de receber novos vídeos, fique à vontade para se inscrever e ser notificado quando eu estou postando novos vídeos. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos livre do engano do mundo religioso.